Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 19 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Você já se deparou com esse sentimento? Esse sentimento de e por que tudo dá certo para os maus? Não é? De onde vem esse questionamento? Como disse Asaf, um servo de Deus, no Salmo 73, ele disse assim, 73:12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E ele ainda diz nos versos 16 e 17 do Salmo 73, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Asaf abrigou dentro do seu coração um sentimento de inveja em relação à prosperidade e ao sucesso dos ímpios. Mas o autor de Provérbios vem e diz, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. O mesmo sentimento de Asaf ainda permeia a vida de muitos que são fiéis a Deus, mas não conseguem entender, compreender por que tantas injustiças prevalecem. Por que os maus parece que a sua vida vai cada vez melhor e prosperam e têm sucesso, né? E esses questionamentos acabam nos enfraquecendo espiritualmente. Por isso, em Provérbios, nos versos 19 e 20, que diz, não se aborreça por causa dos ímpios, nem tenha inveja. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. É deste modo que nós contemplamos o futuro do ímpio, a sua lâmpada se apagará, o futuro deles está envolto em trevas, portanto, não há motivos nenhum para ter inveja dos ímpios, mesmo quando estes prosperam. Vemos, ou como Jesus vai dizer, que o sol brilha tanto para o justo como para o injusto. Mas se nós ficarmos com os olhos concentrados no sucesso dos ímpios, no sucesso dos maus, nós vamos perder a grande riqueza que Deus nos oferece. Nós vemos que apesar do aparente sucesso dos ímpios, ele é passageiro e no final sobrará apenas castigo e destruição para a sua alma.
Portanto, invejar o aparente sucesso dos ímpios é desejar a destruição que o acompanha. Portanto, abra os olhos para as coisas que realmente valem a pena e têm duração que vai além desta vida. Os versos 21 e 22 de Provérbios que lemos nos dizem: tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Esses versos falam dos poderes que existem, não é? Na ordem. Nós devemos temor ao Deus Todo-Poderoso e ao Rei, como autoridade instituída, devemos respeito. Ou seja, não devemos nos rebelar, mesmo que tal autoridade haja com injustiça. O que devemos fazer é orar pela autoridade. E nisso nós mostramos o nosso temor a Deus. O sentimento de injustiça precisa ser avaliado e buscado as nossas motivações. Por que nós estamos sentindo tal sentimento? Certamente, aquele que obedece à palavra escapará da destruição que virá sobre os ímpios. Então, portanto, o meu conselho é: quando você for assaltado por sentimentos de inveja, tenha o cuidado para não ser enganado pelos seus próprios olhos e mude a direção para aquilo que realmente tem valor e que vai além desta vida. E isso só será possível se, como o salmista, que também teve de enfrentar esse sentimento e só compreendeu, como ele disse, entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. É importante lembrarmos que só há verdadeira compreensão desta vida e depois desta vida e o valor das coisas, ou o verdadeiro valor das coisas, na presença de Deus. Se nós nutrimos o sentimento de inveja, nos afastamos de Deus e corremos o risco de colher aquilo que está reservado para os ímpios. Assim, o salmista teve a humildade para reconhecer, dizendo, no Salmo 73, 21 e 22, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude era como a de um animal irracional. Precisa muita coragem, não é? Para reconhecer essa insensatez de nutrir sentimentos de inveja no coração. Sentimentos de amargura são legítimos e podem nos assaltar, eles podem bater a nossa porta, do mesmo modo que a inveja. E a maneira de vencê-los é buscando com sinceridade a presença do Senhor e reconhecendo sempre, como o salmista reconheceu: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É importante nós reconhecermos que as respostas para a nossa vida, para os nossos sentimentos, estão na presença do Deus eterno. Estão na palavra que Ele nos deixou. Portanto, é necessário
que nós aproveitemos as oportunidades que temos para crescer e amadurecer em nossa vida espiritual, para que não sejamos assaltados por sentimentos de inveja e deixemos de apreciar aquilo que Deus nos oferece e que dura para sempre. Órgão vital para cuidar. Os olhos, que são a porta de entrada de tudo que penetra a mente e o coração. Por isso, é importante ouvir o conselho de Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, treine seus olhos para que sejam bons e seja grato pelo que você tem, mas, sobretudo, pelo que terá na eternidade com o Senhor. E como salmista, nós possamos dizer todos os dias: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim.